Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Graças a Deus, estamos reunidos na pessoa de Jesus. Quero pedir aos irmãos que abram, por gentileza, suas Bíblias no livro histórico de Esdras. Livro histórico de Esdras. Nós iremos ler e pregar, com a graça de Deus, dos versos de número 11 até o verso de número 18. 11 a 18. Uma das belezas que nós temos nos livros históricos da Bíblia é que os livros históricos eles não se prendem necessariamente em uma temática apenas. Obviamente que, por ser históricos, eles têm um fundamento da onde eles querem chegar com a informação histórica. Mas, como é uma narrativa dos acontecimentos, então nós temos várias verdades importantes que nós conseguimos tirar dos textos. Amém? E isso será falado bastante hoje. Então, Esdras, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Palavras do cronista que diz: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, o qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazedes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Amém. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus de graça, é por meio do maravilhoso nome de Jesus que nós nos reunimos como igreja. A ti lhe prestamos honra, adoração, louvor. E queremos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Conduza-nos, Deus, nesse texto. Fala aos nossos corações. Ensina-nos verdades. Ensina-nos a Tua palavra. Nos ajuda a extrair, Senhor, as maiores informações possíveis desse texto, para que possamos aprender de Ti, moldar o nosso caráter a partir de Ti e vivemos para Ti. É assim que nós oramos, Senhor. No santo nome que há em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós entramos já algumas semanas atrás na segunda parte do livro, na segunda e última parte do livro, que é quando o livro de Esdras, de fato, revela quem é Esdras. Do capítulo 1 ao capítulo 6, o foco era a reconstrução do templo, falando, de fato, do retorno de todo o povo de Deus para Israel, depois de 70 anos de cativeiro. Mas no capítulo 7 nos é revelado, de fato, o homem, o personagem
que dá nome a esse livro histórico. E nesses sermões que já pregamos a respeito de Esdras, já conseguimos perceber o porquê é que esse livro tem o nome dele. A importância que esse homem teve, o seu caráter, a sua fé em Deus e, de fato, a sua personalidade ilibada em viver para a glória de Deus. O último texto que nós pregamos, obviamente que foi o verso de número 10, uma vez que começamos a leitura no verso de número 11, onde é dito que Esdras, ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aqui nós conseguimos resumir bem, não apenas o caráter de Esdras, mas também conseguimos resumir bem o ministério de Esdras. Quem ele era diante de Deus e qual era a sua função, aquilo que ele tinha entendido que era a sua função diante de Deus. Então é nessa perspectiva do versículo de número 10, que nós já conseguimos explicar isso na semana passada, que nós vamos conseguir entender o texto em tela, o texto que nós lemos hoje, e como isso é importante, e como é que, uma vez que nós decidimos servir a Deus, buscando a sua palavra, entendendo a sua palavra, ensinando a sua palavra, cumprindo a sua palavra, e também com aquele ministério específico que Deus deu a cada um de nós, como é que a gente consegue trazer isso para a realidade em que nós vivemos? Porque precisamos entender que, embora vivamos no reino de Deus, nem todos os dias, ou a maior parte do nosso dia, nós estamos vivendo junto a irmãos que comungam desse mesmo reino. Então, como é que nós conseguimos casar, ter essa profissão de fé diante do mundo em que nós vivemos? Então, aqui nós teremos verdades importantíssimas a respeito da fé em Deus e de como é que se vive isso. Mas não apenas isso, existem alguns tópicos que nós vamos entrar hoje, que eu sempre tive muito cuidado para entrar com a igreja, principalmente, não por mim, eu já tenho as minhas convicções bíblicas e teológicas, mas por questões de irmãos que vieram machucados de outras igrejas, de outras comunidades, e que foram muitas vezes usurpados em temas que nós vamos falar aqui, mas agora é necessário, visto que o tema nos pede, os versículos bíblicos nos pedem para que possamos expor esses assuntos. Então, os irmãos me conhecem e sabem que eu vou fazer isso com muita lisura. Amém? Verso de número 11. Só a primeira parte do versículo. É dito: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Não é a primeira vez que está acontecendo algo parecido aqui. Não é. E nós já falamos disso no capítulo 5, quando também Dário liberou uma carta após Tatenai e Setar-Bozenai ficarem inflamando a respeito do povo de Deus para que não reconstruíssem o templo. A distância entre o capítulo 5 e o capítulo 7 é bem grande. O templo já está construído. E as coisas se repetem. Eu poderia focar novamente naquelas verdades, naquelas lições que nós já falamos, mas eu gostaria de focar agora na experiência da fé diante dos homens, diante do mundo em que nós vivemos. Então eu quero trazer aspectos que nós não falamos ainda, de textos que poderiam ser usados também, aquelas lições, quando nós conseguimos olhar não apenas a partir de uma perspectiva espiritual vinda do céu, mas qual é a perspectiva espiritual do povo de Deus na terra. E aqui tem um assunto importantíssimo que nós precisamos lidar e conversar para que venhamos fortificar a nossa fé quando se é falado a respeito dessa carta, que é a relação fé e política. A relação fé e política. Nós poderíamos tratar a respeito da soberania de Deus, dos planos de Deus. Essa libertação já era esperada, porque se cumpriram os 70 anos de cativeiro. Nós já falamos de tudo isso. Mas agora eu gostaria de trazer aqui algumas informações a respeito daquilo que nos concerne como povo de Deus e igreja de Deus. E eu quero começar falando de nós e do nosso quintal. Uma das coisas que nos traz como distintivos de sermos um crente batista é que todos os batistas, espalhados no mundo inteiro, defendem a separação entre igreja e Estado. Um dos distintivos da fé e da teologia batista
se vocês não sabiam, deveriam saber, é que os batistas, eles defendem a separação entre igreja e Estado. Mas a separação entre igreja e Estado nada tem a ver com a separação de fé e política. Então eu preciso começar a definir os assuntos aqui, para que não haja, de nenhuma forma, nenhuma má interpretação daquilo que eu quero falar. Então vamos lá. Fé e política é um assunto tratado no seio da igreja, mas entendemos que Estado, ou igreja e Estado, são assuntos que extrapolam a maneira de se pensar e de se fazer política. Não dá para fugir que desde o início do livro de Esdras, o relacionamento do povo de Deus com a política e com o império da época, aquele que estava em eminência, sempre foi um relacionamento direto. Nunca foi um relacionamento condenatório da parte de Deus. Mas todo esse relacionamento era regrado à palavra e à lei de Deus. Então vamos entrar agora nesse aspecto que está se falando aqui, de uma relação direta do imperador, do rei Artaxerxes para Esdras. O que é a separação entre igreja e Estado? Eu não vou entrar em detalhes históricos aqui nesse momento. Nesse momento não. Então eu vou tentar definir isso, como é hoje, como foi que isso começou e como isso é hoje. Hoje, a ideia de separação entre igreja e Estado é uma visão, uma compreensão política, que começou a se firmar e deflagrar, principalmente após a Reforma Protestante. Hoje, igreja e Estado é um assunto político, mas iniciou nas mãos dos protestantes, principalmente dos reformados. Qual é a visão política, então, a respeito da separação entre igreja e Estado? Isso para poder explicar o verso número 11, de uma forma eficiente e bíblica. Qual é a compreensão entre a divisão ou separação entre igreja e Estado? É que a igreja, e eu preciso agora abrir um parênteses aqui importante. Enquanto eu estiver nesse tópico, todas as vezes que eu falar igreja, não entendam necessariamente igreja como corpo de Cristo. Entendam igreja como instituição, como um órgão, uma organização, ok? A igreja não deve influenciar o Estado com as suas pautas. A igreja, como organização, não estou falando como corpo de Cristo. A igreja que possui, tentar trazer isso para os dias atuais, um CNPJ, uma pessoa jurídica. Essa organização, ela não tem o direito de legislar sobre o Estado. Não é porque somos igreja, vamos tentar trazer isso para uma realidade então mais próxima a nós. Não é porque somos uma denominação, seja ela a denominação batista, ou os presbiterianos, ou os assembleianos, ou os quadrangulares. Não é porque é uma organização, uma denominação que tem o direito de decidir o futuro da nação como organização. O exemplo mais claro da história é a Igreja Católica, que o tempo todo se colocava como reis. O Papa era o rei, o Papa comandava o império. E nós vimos que isso não deu certo. Não deu certo. Porque, voltando para uma questão teológica agora, e não mais política, a igreja foi chamada sim para influenciar, mas não foi chamada para estar sentado no Estado, nas cadeiras do Estado, como igreja. Não estou falando como indivíduos. Está ficando claro, irmãos? Todos os batistas conseguem dividir isso. Da mesma forma que essa visão política da separação entre igreja e Estado defende que o Estado, ele não tem poder legislativo sobre a igreja. São dois órgãos, duas instituições
separadas, que caminham lado a lado, um sem influenciar o outro e um sem legislar o outro. Essa é uma visão política. Separação entre igreja e Estado. No século XVII, isso trouxe uma revolução. E um dos resultados do final da Revolução Francesa foi, de fato, oficializar em muitos países, em muitas nações, a separação entre igreja e Estado. Principalmente pelo mal histórico, pela má administração que a Igreja Católica Romana teve como, usando os termos mais atuais nossos, como presidente, por exemplo, na Alvorada. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas estou dando exemplos para que os irmãos possam entender. O clero é clero, político é político. Davi era rei, mas nunca foi sacerdote. Arão era sumo sacerdote, nunca sentou no trono do rei. As duas instituições existem, caminham juntas, mas são distintas. Se alguém, trazendo isso para o nosso quintal, se diz um crente batista, defende a separação entre igreja e Estado. Isso é uma visão política. Quando isso deixa de ser uma visão e passa a ser oficial, não é mais apenas uma visão política, não é mais uma filosofia política, mas agora passa a ser oficial em regra de lei dentro do país. E já adianto aos irmãos que isso é lei em nosso país. Quando um país, uma nação, defende essa visão e oficializa essa visão como uma verdade política, aquele país que agora oficializou essa compreensão passa a ser chamado como um país laico, que é o que possivelmente vocês já ouviram muito essa expressão. O Brasil é um Estado laico. Todas as vezes que eu falar Estado aqui, eu não estou falando das divisões que nós temos de terra no nosso território nacional, mas Estado significa aquele que é federativo, o Estado federativo. Então, Estado aqui, nessa linguagem jurídica e política, Estado se refere a toda a nação. São detalhes que precisam ser entendidos. A má compreensão vai desvirtuar a compreensão exata do que eu estou falando aqui. Então, o Estado, ele é um Estado laico. Por que laico, pastor? Por que essa palavra? Porque existia, lá naquele período que eu estou dizendo, quando a igreja ainda se metia em assuntos que não devia, e quando o Estado se metia em assuntos que não deviam, existia o clero e os lacaios, no sentido de secular. Então, o Estado agora não é mais dominado pela igreja, mas pelo secularismo. E como crentes, não confundam secularismo com mundanismo. Não somos ignorantes. Por isso, Estado laico. Ou somos, então, laicistas. A visão entendida, a prática da coisa, como funciona? Em tese, como é que isso funciona? Na prática, é que uma vez que a igreja, como organização, não pode influenciar mais as decisões do Estado, são organizações distintas e diferentes, da mesma forma que o Estado não pode influenciar na fé religiosa, da mesma forma que isso acontece, isso também significa que a nação cujo Estado é laico não possui uma religião oficial da nação. A nação não possui, em sua política, em sua constituição, uma religião oficial. Ou sequer, essa nação laicista, ela não trará em tese, benefícios ou privilégios para uma religião específica em detrimento de outras. Logo, o Estado laico
ele defende, e isso está em nossa Constituição Federal, no capítulo 19, o artigo 19, lá no 5º parágrafo, a partir do inciso 6º, que o Brasil, nossa nação, ele se compromete a manter a liberdade religiosa e a proteção aos cidadãos de fé. Para vocês verem como isso é sério. Qual é o poder da Constituição Federal? Ela é reconhecida como Carta Magna. Nada pode desdobrar a Constituição. Os direitos religiosos num país laico estão garantidos porque não existe uma religião oficial. Estamos montando para entender o que está acontecendo e como Deus trabalha nesses pontos. Estamos falando de igreja como organização. E isso é um ponto importantíssimo que precisamos entender. Não podemos ficar também demonizando a política, da forma que também não podemos trazer políticas partidárias para os nossos púlpitos. São coisas distintas. Totalmente distintas. Principalmente como organização. Como organização. E nós defendemos, sim, que há uma diferença enorme, exorbitante, uma divisão, uma distinção, uma separação entre igreja e Estado. Essa é a nossa realidade. Mas existem irmãos em Cristo, espalhados no mundo inteiro, que não vivem essa realidade política. Existem outras formas de outras nações lidarem com a religião e com a fé, com a igreja. Vou dar um exemplo aqui. Enquanto que o Brasil é um Estado laico, existem outras nações que adotaram o Estado confessional. O que é o Estado confessional? São nações que oficializam uma religião oficial em seu país. Embora, mesmo havendo uma religião oficial, porque são confessionais, eles não proíbem existir outras denominações em seus países, e ainda assim, mesmo que haja uma religião oficial, quem está no poder do governo ainda é o secular. O poder secular, embora haja participação do poder religioso. Exemplo, Inglaterra. A Inglaterra tem a sua religião oficial, a igreja anglicana. É a igreja que foi separada da igreja romana, em algumas, por causa de brigas e questões de divórcio, não vou entrar em questões históricas, prometo. Mas por essas questões, houve a separação da igreja, e a igreja anglicana é a religião oficial, até então, da rainha, como era reconhecido. Quem é o líder absoluto da igreja anglicana? Até então, Rainha Elizabeth, mas agora o rei Charles. Porém, eles não proíbem outras denominações em sua nação. Posso dar um exemplo de nosso amado pregador, que já está com o Senhor, Charles Spurgeon, pregador batista em solo londrino. Uma parte dos bispos da igreja anglicana faz parte da Câmara dos Lordes, da política da Inglaterra, britânica. Câmara dos Lordes se compara ao nosso Senado, não à Câmara dos Deputados. É o nosso Senado. Se eu não me engano, agora não sei, mas se eu não me engano, é 1/6 da Câmara dos Lordes é composto de bispos anglicanos. Mas também não é só isso. Existe um outro Estado. E existe o Estado teocrático. Existe o Estado laico, o Estado confessional, Estado teocrático. Agora começa a ficar um pouco mais difícil de se lidar com aquilo que nós queremos. Porque o Estado teocrático, todas as leis civis e criminais passam necessariamente pela visão teológica da religião oficial do país. Tudo que se está instituído como lei
seja civil, seja criminal ou de qualquer outra esfera, passa-se primeiramente pela que a igreja oficial, a religião oficial do país determina. Exemplo, o Irã. Só um exemplo. O Irã adotou o islamismo como religião oficial. Não é permitido nenhuma outra religião no Irã, a não ser o islamismo. E todas as leis do Irã são julgadas, são promulgadas, são oficializadas a partir do que o islamismo crê. É um país mais fechado, mais difícil, mas existem irmãos lá, vivendo debaixo desse regime de um Estado teocrático, do qual eles não são bem-vindos, eles são odiados. E por último, que é o que muita gente confunde aqui com o Brasil, que é o Estado ateu, cuja aquela nação não permite nenhuma religião, porque não se crê em divindade, vírgula, nenhuma divindade cósmica, espiritual. Geralmente a divindade é o imperador, o presidente ou o rei da nação. Exemplo, Coreia do Norte. É um estado ateu. Nenhuma religião pode existir lá também. E o único que deve ser adorado como Deus é o presidente. É o presidente. São essas as situações. Mas eu quero chamar a atenção para nós aqui. O fato do Brasil ser um país laico não significa que o Brasil é um país ou um estado ateu. E essa é a forma mais baixa que estes querem trazer para a realidade da igreja. Um estado laico protege a diversidade das religiões e os cultos religiosos, inclusive os templos religiosos. Estado ateu, não. O Brasil é um estado laico, não um estado ateu. Isto significa que todas as pessoas de fé, e o meu compromisso agora é com a fé, trazendo por causa do texto judaica, cristão, eu vou focar na nossa fé. Isso significa que todos aqueles crentes em Jesus têm os mesmos direitos dos ateus, dos esquerdistas, ou de tudo aquilo que falam contra Deus. Isso é um estado laico. Não é um estado ateu. Aliás, se você abrir uma cédula de uma moeda real, você vai ver a inscrição Deus seja louvado, provando que o Estado não é ateu. Se você abrir a Constituição Federal, no prólogo da Constituição Federal, está dizendo que tudo aquilo que foi escrito foi debaixo da bênção de Deus. O Brasil não é um Estado ateu. Oficialmente é um Estado laico. Porém, sabemos e concordamos que a organização igreja não deve se intrometer com o Estado, da mesma forma que o Estado não deve se intrometer na organização chamada igreja. Concordamos com isso, porque não há no Novo Testamento, na Nova Aliança, nenhuma ordenança para os pastores, por exemplo, como liderança de igrejas evangélicas, pastores sentarem na cadeira de reis. Não há. Tá, eu sei que vocês estão pensando, pastor, o que o senhor está falando eu entendo, mas não é bem assim que funciona na prática. Qual é a nossa visão? Simples. A nossa visão é bíblica. Todo aquele que confessa a fé em Jesus e ele quer disputar um cargo político, tendo ele um cargo na igreja, seja ele pastor, diácono, algum cargo de liderança, deixe o seu cargo e preste e se envolva com a política pelos meios lícitos, mostrando e trabalhando
por quem ele é, e não usando da igreja para angariar votos. A igreja não é máquina de votos. A igreja é povo de Deus. Se alguém quer concorrer a um cargo partidário, a um cargo eleitoral, assim o faça. É um direito como cidadão. A igreja, o Novo Testamento não impede disso, mas que abra mão de seu ministério. Que abra mão de seu ministério. Não me venham com aqueles textos, fora de contextos, principalmente do Antigo Testamento, porque no Novo não vai ter mesmo. No Antigo Testamento dizendo, olha, mas Davi era rei. Eu sei ler, eu estudei, sou formado, mas deixa eu falar uma coisa. Davi nunca foi oferecer sacrifícios como sacerdote. Da mesma forma como Arão nunca foi se meter em questões do trono. Saul era rei. Erroneamente, desobedecendo a lei de Deus, foi oferecer sacrifício. Deus retirou o Espírito Santo dele e o julgou. Ah, mas Daniel também, ok, Daniel também não era sacerdote. Daniel não era levita. Não era. Isso tem que ficar muito claro, porque existe uma distinção muito tranquila, clara no que está acontecendo aqui também. Só que eu falei de igreja e Estado. Eu quero falar de fé e política. Enquanto que igreja e Estado se refere a instituições, fé e política se refere a indivíduos. Agora sim nós discutimos. Uma coisa é entendermos que deve haver a separação entre igreja e Estado. Outra coisa é sabermos que temos que ter as nossas opiniões a respeito de política, que precisamos nos relacionar com o assunto política, não necessariamente Estado como instituição. Desde o início do livro de Esdras, está havendo um relacionamento entre a fé do povo de Deus com a política vigente da época. Em nenhum momento isso foi contrário à lei de Deus, porque não se estava falando como organização, estavam se falando como indivíduos sendo libertos para servir a Deus. E como fé e política, nós devemos pensar, devemos argumentar, devemos olhar para aquilo que é o melhor. E por favor, os irmãos me conhecem e querem entender que os irmãos são maduros para entenderem que eu não estou politizando o sermão e nem estou dizendo que um é o Messias e que o outro é o bandido. Eu tenho as minhas considerações. Sei que os irmãos também têm as suas. E nós não vamos encontrar alguém piedoso diante de Deus em nosso cenário atual. Nós não vamos encontrar. O que nós vamos encontrar são propostas cuja de um ou de outro vai estar mais próximo daquilo que acreditamos, ainda assim distante do que o Senhor pede, mas mais próximo daquilo que nós acreditamos. Julguem os irmãos na consciência cristã dos irmãos em saberem quem votar. Mas eu não estou me referindo a isso. O que eu estou me referindo não é como política partidária, o que eu estou me referindo é política como ciência. E a fé e a ciência precisam caminhar juntos, porque historicamente caminhavam. Todo aquele que se levanta dizendo política e religião não se discute, é o filho principal da ignorância. É o filho principal da ignorância. Nós precisamos discutir assuntos. A igreja como organização não deve influenciar o Estado, mas a fé é a realidade de tudo aquilo que eu faço por meio do que eu creio e influencia a política que eu quero. E isso sim. Ou aquilo que é possível. E nesse aspecto nós podemos conversar. Porque sabemos que caminham juntos. E caminham juntos mesmo. Aliás, quando a gente lê, nós estamos vendo aqui um relacionamento em que o próprio rei Artaxerxes dava ouvido ao sacerdote Esdras. O que é que nós temos no texto? Agora a gente consegue entrar no texto. Feitas as devidas
considerações. O que é que nós estamos vendo no texto? Uma liderança civil e uma liderança religiosa se conversando. E por aquilo que nós conhecemos de Esdras, do versículo 10, nós sabemos que aquilo que Esdras está disposto a ouvir, conversar sobre política e o melhor para a sua nação, que é Israel, a segunda caravana a voltar para Jerusalém, ele não está, e assim deve ser toda a igreja, não está disposto a abrir mão de seus princípios. Porque ele colocou no seu coração que ele estava disposto a buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Então aqui nós temos o caráter de Esdras, um caráter ilibado, que consegue lidar com o secularismo da política sem abrir mão dos seus princípios. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Sem abrir mão dos seus princípios. Sem abrir mão da sua ortodoxia, sem abrir mão daquilo que a lei de Moisés, até então as escrituras que ele tinha em mão, estava oferecendo, falando e orientando. A igreja, ela pode lidar, pensar, argumentar, e deve, não é que pode, deve argumentar, pensar, falar, discutir, no bom sentido, sobre política, desde que isso passe pela nossa fé. Desde que isso passe pela nossa fé. São princípios que são irrevogáveis. E precisamos nos ater a eles. Esdras estava num momento de relação política com o rei Artaxerxes. Talvez os irmãos não se lembrem, mas para existir esse relacionamento, custou muito tempo, porque o versículo 11 é um versículo depois de todo o livro de Ester. Artaxerxes estava pronto para matar todo o povo judeu, por causa de uma mentira de Amã. Ester teve que entrar no meio com a graça de Deus e convencer Artaxerxes que Amã era o culpado e não o seu povo. E por causa do testemunho de Ester, e por causa também, nós vamos falar disso em seguida, do testemunho ilibado de Esdras, agora Israel estava sendo solto para a segunda caravana. Porque testemunho e caráter ilibado leva tempo para ser reconhecido. Leva tempo para ser visto. Então o assunto aqui é seríssimo do que está acontecendo. E é assim que nós devemos olhar para a política. Como instituição, a distinção entre igreja e Estado. Mas, quando se falamos de fé e política, nós não falamos de uma instituição, em nome de uma instituição, nós estamos falando daquilo que nós cremos e o que nós esperamos que a política faça. E qual é a grande maldade? E eu encerro esse ponto. Mas aqui eu preciso falar qual é a grande maldade. É que nós, os da fé, entendemos que nós temos direitos a posições políticas, sadias e que passam pela palavra de Deus. Mas os que não são da fé, entendem que a igreja deve ficar calada e não deve se intrometer nesses assuntos. Porque eles querem convencer os mais simples que entender o Estado como laico é ser Estado ateu. Essa é a grande jogada, a grande maldade, que o Estado é ateu, e não é. O Estado é laico, o Estado não é ateu, o que faz de toda a igreja cidadãos de mesmo nível de opinião e de voto, e daquilo que nós queremos, daquilo que nós decidimos por meio da democracia. Isto aqui tem que ficar muito claro e óbvio para nós. Deve ser entendido de forma muito clara, para que nós não venhamos ser ignorantes nesses assuntos, ou ser massa de manobra de outros. Isso é importante. Porém, Esdras
homem de Deus, erudito, conhecedor, escriba, ele não ficava indo em festa de rei. Porque nós, agora estou falando de nós como crentes, porque da política a gente espera tudo. Nós precisamos entender qual é a nossa postura mediante a política, principalmente uma política corrupta e suja. Não ficamos dando tapinhas nas costas, não ficamos indo em festa de reis, nós nos mantemos naquilo que Esdras se manteve no versículo de número 10. Amém? Com relação agora à política, falamos de Esdras da igreja, com relação à política ainda, o rei Artaxerxes, ele só tinha duas opções, e ele foi sábio. A primeira opção é mediante tudo que, apesar que também Esther foi até demais no seu trabalho, casou com o homem, né? Mas, agora falando de Esdras, um homem ilibado, ele conseguiu tão desenvolver o seu trabalho, como crente em Deus, que consegue, de alguma forma, essa vitória com Artaxerxes. Mas que fique claro, ou Artaxerxes precisava incluir na sua responsabilidade como monarca, de que é impossível, isso eu preciso que vocês guardem no coração, é impossível separar o homem da sua fé. A fé faz parte da cultura e da vida social do ser. É impossível separar o homem da sua fé. Todos aqueles que estão governando nações, países, cidades, estados, precisam entender que eles governam para homens e mulheres de fé, e que é impossível separar o ser humano da sua fé. Ou eles entendem isso, e fazem política respeitando uma realidade, não é uma opção, é uma realidade histórica, faz parte da sociedade. Ou eles são obrigados, e esse é o medo, a massacrar os da fé. Ou Artaxerxes liberava o povo por causa de sua fé, ou Artaxerxes matava todos os judeus, porque não dá para separar o homem da sua fé. Trazendo isso para o nosso país, todos os governantes, eles precisam respeitar os brasileiros que vivem em uma fé, porque não dá para separar o brasileiro de sua fé, o ser humano de sua fé. Historicamente, dá um exemplo. A maior cidade do nosso país, São Paulo, juntamente com, principalmente ali com o grande ABC, eu estava vendo, estava ali cerca de 32 milhões de pessoas, pouquinho, né? Sabe quem fundou essa cidade? Um padre, José de Anchieta. Como é que separa isso? Isso é histórico. Olha o nome da cidade, o nome do apóstolo Paulo, embora entendemos que isso não deveria ocorrer, mas é uma realidade histórica. O nome das maiores, ou da maioria das cidades do interior, nomes de personagens religiosos. Nome dos nossos rios, nomes de personagens religiosos. 50% dos feriados nacionais, sem considerar os outros, são feriados religiosos. A história do Brasil está fundamentada na religião. É impossível querer separar isso. E o que eu quero dizer é que a fé e a religião vêm antes do Estado. Não queiram eles mandarem nós. A fé e a religião, ela existe antes do Estado, assim como a família existe antes do Estado, assim como o casamento, e como ele sempre foi visto, existe antes do Estado. O Estado precisa governar para nós, e não nós nos submeter às incongruências do Estado. Artaxerxes, ele reinou para os judeus,
porque entendeu corretamente a sua missão. Amém. Isso é um aspecto que nós precisamos entender. É importantíssimo isso como uma compreensão doutrinária do texto. É importantíssimo isso como uma compreensão doutrinária do texto. Ficou claro, irmãos? Segundo lugar, a palavra de Deus, uma segunda verdade que nós temos aqui, ainda no versículo 11, é que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É assim que as Escrituras definem ela mesma. O final do verso 11 diz, vamos ler o verso 11 novamente, só para dar o contexto. Esta é a cópia da carta do rei Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. As Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, baseado na maneira como ela mesma se descreve a respeito dela. Esdras era sacerdote e escriba das palavras. O que significa esse termo aqui no texto? Das palavras. Ele escreveu, ele copiava, um escriba fazia cópias dos textos bíblicos. Ele copiava, transcrevia as palavras que saíram da boca de Deus. É assim que as Escrituras é vista, no próprio texto bíblico. Palavras que saíram da própria boca de Deus. Palavras não apenas que saíram da boca de Deus, mas palavras que saíram do âmago de Deus. Porque uma coisa são palavras que saem da boca, mas nem sempre reflete o que nós sentimos. Mas as Escrituras refletem o âmago. É o mais profundo centro do ser. É o âmago. As Escrituras dão testemunho sobre elas mesmas como sendo palavras da boca e do âmago de nosso Deus. O que são palavras que saem da boca e do âmago do nosso Deus? São palavras que definem quem Deus é. E isso aqui é importantíssimo. Qual o único lugar que tem autoridade para falar a respeito de quem Deus é, do que Ele gosta, do que Ele aprova e do que Ele condena? Somente as Escrituras. E eu preciso dar um exemplo aqui claro. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que era uma sessão espírita, kardecista. E o responsável por aquele centro, ele estava sentado numa mesa, já tinha feito ali todo o trabalho, toda a liturgia daquela sessão espírita, e ele estava com várias transcrições mediúnicas que ele mesmo tinha realizado. E todas as pessoas, muitas pessoas, irmãos, sentadas diante daquela mesa como uma igreja, esperando ele chamar pelo nome, na esperança, porque não eram todos que seriam atendidos, mas ele falaria o seguinte, era mais ou menos assim que ele chamava: eu quero conversar hoje com fulana ou fulano de tal, porque o teu filho, ou tua filha, ou teu marido, ou tua esposa, ou teu pai, a tua mãe, tem um recado para você. E a pessoa vinha até a sua mesa, se sentava na frente dele, e ele falava, lia diante de todos, aquela carta psicografada, em nome daquela pessoa. E uma coisa que me chamou a atenção, é que um dos espíritos que tinha falado com esse médium, era um garoto, que há 1 ano, possivelmente tinha sofrido um acidente. Pelo que eu entendi da carta, ele morreu por desobediência, acho que num acidente de moto, alguma coisa assim. E com 22 anos ele começou aliás, tudo era mais ou menos a mesma coisa. Falando, olha, eu venho aqui falar com você, minha mãe, nesse caso específico, com minha esposa, meu marido, dizer que está tudo bem. Sim, eu sei que eu fui desobediente. Eu sei que quando a senhora falava, eu não dava ouvidos. Eu sei que eu era uma pessoa que defendia saber de tudo e entender de todas as coisas com a minha idade.
22 anos. E, infelizmente, eu vou usar o termo usado na psicografia, até o dia em que eu me ferrei. Mas quando eu vim para cá, e não se fala o cá aonde é, mas quando eu vim para cá, prestem atenção, Jesus me acolheu de braços abertos. E aquela mãe chorava copiosamente. E eu fiquei indignado e irritado. Quem é esse nome, ou esse homem, para usar o nome de Jesus numa coisa que Jesus jamais faria? E eu digo para vocês quem é esse homem. São todos aqueles que estão querendo doutrinar a fé cristã a partir de suas perspectivas, e não a partir da palavra que saiu da boca de Deus. Não há autoridade para eles. Da mesma forma como o Evangelho é uma palavra nossa, eles não deveriam nem usar. É uma palavra nossa. Sabemos que a palavra Evangelho significa boas novas, mas em termos mais populares, Evangelho são os 4 livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento que descrevem a vida e o ministério de Jesus. Tudo o que ele é está nesses 4 livros. O Evangelho segundo Allan Kardec ou demais outros evangelhos é uma mentira do diabo para enganar essas pessoas e levar elas ao inferno, achando que elas estão indo para o céu. Isso é doutrina. Não há autoridade fora das Escrituras que sejam a boca e o âmago de Deus, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. E é disso que esse texto está falando. Esdras era um escriba das palavras, não apenas das palavras. Uma outra qualificação dada às Escrituras é dos mandamentos. Como é que deve ser entendido essa expressão mandamentos? Os mandamentos são as ordens que devem ser obedecidas, estabelecidas pela Trindade. Isso são mandamentos. Aquilo que deve ser lido, compreendido e cumprido. Isso é mandamento. Mandamentos são as leis. É por elas que nós seremos julgados. Quando o indivíduo estiver diante do grande trono branco e o Senhor Jesus julgando essas pessoas, ele vai abrir o livro das obras e sabemos que se estiver no juízo do trono branco é porque não foi salvo. Já trabalhamos esse contexto. Amém, irmãos? Nas parábolas de Jesus. Principalmente na do joio. Quando o corpo resplandecer, já falamos de tudo isso lá em Apocalipse. Mas quando esses estiverem diante de Jesus e abrir-se o livro das obras, não sendo aberto o livro da vida para aquele indivíduo, ele julgará com qual critério? A lei. Você adulterou. E estava escrito, não adulterarás. Você roubou. E estava escrito, não roubarás. Você matou. E estava escrito, não matarás. Você teve outros deuses diante de mim. E estava escrito que somente a teu Deus adorarás. Serão julgados pela lei. Porque todos estão debaixo da maldição da lei, a não ser que Jesus resgate a nossa alma. Isso tem que ficar muito claro. Mandamentos são as ordens, as leis e as diretrizes de como o seu povo deve andar e se comportar. Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos,
do Senhor sobre Israel. Estatutos. Agora sim, é todo o conjunto de normas, regras doutrinárias para o funcionamento e organização do reino de Deus e do reino do Senhor Jesus. Tudo aquilo que se ajunta num dojo doutrinário são os estatutos dados por Deus a nós. Fora disso, não há autoridade para servirmos em nada, crermos em nada, pregarmos sobre nada além das Escrituras. A própria Escritura dá testemunho dela mesma como regra de fé e regra de prática daquilo que nós professamos. Amém, irmãos? Terceiro lugar, 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, e ele reforça o tempo todo, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Em terceiro lugar, uma verdade que nós temos na conduta daquilo que o Senhor espera de nós, é a promoção da paz. É a promoção da paz. Promovemos essa paz. Preciso explicar isso. A igreja de Jesus, desde os seus primórdios do primeiro século, assim como o povo de Israel, que Paulo carinhosamente chama em Gálatas, de a igreja do deserto, sempre sofreu perseguições, tribulações e angústias provocadas por outros. Já sofremos tribulações e angústias por nossa própria culpa, isso é verdade também. Mas aqui eu quero falar especificamente das perseguições, das tribulações e das angústias que o povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, sofreram por causa de terceiros. E isso sempre foi uma realidade por causa da pureza da nossa fé. A pureza da nossa fé em si já condena todos os demais povos pagãos. Todos os demais povos pagãos. Como é que por si só a fé em Deus judaico-cristã já condenava? Porque os crentes em Deus, quer da antiga, quer da nova aliança, sempre lutaram contra a devassidão, nunca se misturavam, ou não deveriam, com os pecados ou com os pecadores, no sentido de conviver socialmente em prazer com eles. Sempre mantivemos os bons costumes dados pelo nosso Deus. E isto sempre causou perseguições da parte de pagãos, de ímpios, de iníquos para com o povo de Deus. Mas isso não significa, prestem atenção, mas isso não significa que nós, como povo santo de Deus, daquilo ou naquilo que depender de nós, venhamos promover a paz com todos. Naquilo que depender de nós, iremos promover a paz com todos. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que por ser seres humanos, nem sempre isso é possível, e nos deixa um texto de segurança dizendo: segui, se possível, a paz com todos. É se possível, tende paz com todos os homens. Se possível, existem momentos em que não há mais essa possibilidade. Iremos romper com a nossa santidade, com a nossa pureza, com aquilo que nós confessamos como crentes em Jesus, então não dá mais, ou aquela outra parte também não dá mais. É impossível. E nós podemos fazer isso com tranquilidade, porque naquilo que dependia de nós, nós tentamos. Então, se não há essa possibilidade, nós descansamos em Deus. E nós iremos, então, promover a paz com todos, inclusive com estes, que perseguem o povo de Deus o tempo todo. O tempo todo. O Império Romano perseguindo a igreja, e Paulo vai escrever lá em 1 Timóteo capítulo 2, olha, orai por todos os reis,
e por todos aqueles que estão em iminência, nós respondemos com oração. Nós oramos por eles. Nós oramos. E existe um porquê disso, para que também tenhamos uma vida quieta e sossegada, diz o texto. Porque as perseguições, tribulações e angústias, muitas das vezes, são demais. Então, embora exista essa perseguição, naquilo que depender do povo de Deus, iremos tratar com paz. Iremos tratar com paz. Mas, irmãos, quando nós saímos do aspecto de perseguição, que é uma característica da maldade do coração caído contra o povo de Deus, ou contra tudo aquilo que se chama Deus, nós também, a igreja, sofre a humilhação e a chacota, o desprezo dos de fora. E aqui nós precisamos ser honestos. A maioria, infelizmente, a maioria das vezes em que a igreja sofre o desprezo, a humilhação ou a chacota dos de fora, é porque nós não estamos representando bem o reino de Jesus. A culpa é nossa. A gente tem feito algumas coisas que, olha, os ímpios começam a querer nos satirizar mesmo. Basta vocês verem as chacotas que fazem com o nome de Jesus, e nunca é por causa de Jesus, sempre é por algo que eles viram alguém dito cristão fazendo, pregando, defendendo, se comportando. E esse tipo de comportamento errôneo, equivocado da igreja de Jesus, promove humilhação, vergonha e chacota. Mas não é essa o ensinamento, não é esse o ensinamento de Deus para a sua igreja. Não é esse o ensinamento. O ensinamento, e agora eu quero usar Salomão aqui, é quando ele define que a vida e a morte estão no poder da língua. E isso nada tem a ver com confissão positiva. Se você falar, vai acontecer. Se você falar, não vai acontecer. Para que também isso não é cristianismo. Muito menos judaísmo. Isso não é cristianismo. Isso é misticismo. Doutrinas estranhas às sagradas leis de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Muitos usam esse texto dizendo, por isso que você tem que falar, olha, sua morte, sua vida. Não é disso. Nesse texto, ele está se referindo a um comportamento diplomático diante dos homens que estavam em eminência. Abram, por favor, em Provérbios 18. O verso que eu cito aos irmãos está no 21. Prestem lá atenção. Provérbios 18, 21. O texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se nós lermos somente essa parte do provérbio, a gente interpreta o que a gente quer. Por isso que precisamos entender o contexto. E aí nós vamos ver que eles estão falando de negociações, de comportamentos e inclusive de questões políticas no texto. Vamos a partir do versículo 15 para dar o sentido. Provérbios 18, 15. Presta atenção como ele vai tratar o assunto. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Nós procuramos o saber e adquirir esse saber, que é o conhecimento, mas isso é um privilégio dos sábios, daqueles que entendem a necessidade disso. Aí agora ele vai trazer a argumentação disso na prática. O presente que o homem faz, isso é, o que eu faço no dia de hoje, é nesse sentido. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e o leva-o perante os grandes. Quem é você hoje? Pode abrir um caminho para você alcançar pessoas que jamais te atenderiam se não fosse por causa do teu comportamento, do teu conhecimento e da tua sabedoria. Não me venham com política de boa vizinhança, a verdade é essa. Ninguém vai te ouvir
se eles considerarem vocês, para não ofender ninguém, uma pessoa tola. Os grandes não vão te dar espaço para ouvir você. Quem é você? O que você tem para acrescentar na vida deles? E por mais que você diga, mas aí é um pré-julgamento. Meu irmão, por favor, sejamos reais. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão nem aí, nem com você, nem comigo. Eles vão te ouvir, ou vão querer te aceitar, se de alguma forma você for reconhecido por algo. Por isso a necessidade do nosso coração adquirir conhecimento e os nossos ouvidos sabedoria. Se nós tivermos uma compostura, uma postura ilibada de crentes em Deus, com certeza isso vai abrir portas, abrir caminhos para que as pessoas nos ouçam. Mas olha como o evangelho é tratado principalmente nas mídias sociais. Nós vemos uma comunidade dita cristã gritando, rodopiando, caindo, pastores cuspindo na boca de outros, dizendo que isso tem alguma coisa de santidade, outros limpando o seu suor e dando toalhas. Como é que esses homens adquirem sabedoria, ou ouvem a sabedoria? Como é que esses homens serão relevantes? Nós vemos campanhas mais sem nexos ensinadas. Crenças ditas cristãs que não são bíblicas. Os caminhos não se alargam, os caminhos se fecham. Os caminhos se fecham. Ele continua. Olha o 17 que ele está dizendo. O que começa o pleito, o que é pleito pelo amor de Deus? O seu discurso. O que é que você vai falar? O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Está falando muito bonito, ok, mas isso é verdade? É assim que você vive? Aí vem alguém e fala assim, eu conheço. Eu sei quem ele é. Ou o outro vai dizer, rapaz, conheço de outros carnavais. Não é assim que se fala aqui no Brasil? Já conheço de outros carnavais. Existe também um outro ditado no Brasil que fala assim, isso daí dá nó até em pingo d'água. Não ouve não. Não é só a sabedoria, é ser. É ser. Para que haja um testemunho a nosso respeito. Continua-se. 18. Pelo lançar da sorte, aqui não é a sorte no sentido de que algo espiritual vai me fazer me dar bem. Não é isso. Uma lei de algo bom. Não, da atração, para com isso. A ideia de sorte é, lança-se os dois pleitos e vamos ver o que vai ser comparado, é nesse sentido. Então, pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Você argumentou? Argumentei. O outro argumentou? Argumentou. Qual foi o testemunho dado a respeito de vocês por um terceiro? É assim que os poderosos irão decidir quem ouvir. Não tem nada de espiritual aqui não, irmãos. Está mostrando a sabedoria na vida diária. É a sabedoria na vida diária. 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Por que ofendido? Porque conhecer, crescer, amadurecer, traz enfado. Em outras palavras, embora eu não defenda isso, não defendo, mas a ignorância é uma bênção. É que a gente está em Provérbios. Se eu começar a ler o capítulo 1 de Eclesiastes, eu tenho medo que vocês peguem uma faca e coloquem no peito de vocês. Porque tem uma visão pessimista, Salomão, em todo o livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que o conhecimento traz enfado e cansaço. E é verdade, quanto mais você conhece, mais triste você fica. Mas é necessário. Mas fica mais forte, mais poderoso. Suas contendas são ferrolhos de um castelo, alicerces firmados, posições firmadas, asseguradas.
Agora ele entra. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Aquilo que você falar, aquilo que você defender, aquilo que você trará resultados na sua vida. E o seu coração vai se fartar do bem ou do mal, da aprovação ou da reprovação, de alguém considerado ou de alguém que só serve para ser chacota na boca de outros. Aí ele vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se conhecemos, se aprendemos, temos posições firmadas e sabemos comunicar isso, falar isso de uma forma correta, coerente, haverá vida para nós. Caso contrário, seremos um morto andando no meio dos vivos. Um número. Terrível falar isso, eu sei. Mas essa é a realidade das sociedades. Essa é a realidade. A beleza que nós temos, e eu encerro, em Esdras, é porque, por causa da maneira em que Esdras conseguiu se comportar, viver, conversar com arguiz, com envergadura moral, envergadura espiritual, caráter ilibado, conhecedor das Escrituras, o próprio Artaxerxes, ao invés de chamá-lo para a humilhação diante do seu império, é Artaxerxes que diz: a paz perfeita sobre você. Pela maneira como ele soube conduzir a sua vida, ele foi ouvido por Artaxerxes, e Artaxerxes não humilha, não zomba da sua fé, pelo contrário, deseja a Esdras a paz perfeita. É como se dissesse: conheço Esdras, nós não temos nada a ver um com o outro, religiões diferentes, cremos em deuses diferentes, mas eu preciso falar, ponta firme, quero tudo de bom sobre você, Esdras, a paz perfeita sobre você, que assim possamos ser, que saibamos lidar com questões políticas, dentro de argumentos sólidos políticos, que possamos entender que a palavra de fato é a única regra de fé e prática, porque ela é a palavra da boca de Deus, o mandamento de Deus, os estatutos de Deus, e que nós possamos ser aqueles que conseguem promover a paz no meio daqueles que até então só viam chacota na nossa fé. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor possa nos levar em paz. Vamos orar, irmãos, agradecer pela palavra. Senhor, obrigado, Deus, por sua bendita e santa palavra. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado por ter nos instruído, nos concedido graça de conhecer o Senhor e as verdades do Senhor nas Escrituras. Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração. Santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos do mal, santifica a nossa vida, dá-nos uma noite de paz e descanso pleno na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.